Boa tarde, está no ar o RBV News edição tarde, que leva até você, internauta, os principais fatos do dia, em Mato Grosso do Sul, no Brasil e também no mundo. Bandidos explodiram o cofre da agência do Banco do Brasil de Aral Moreira, interior de Mato Grosso do Sul, na noite de ontem. Após a explosão, eles levaram todo o dinheiro e fugiram em uma caminhonete. Após a ação, a quadrilha demonstrou ousadia e invadiu o pelotão da Polícia Militar da cidade. Após isso, fizeram refém o policial que estava de plantão. Os bandidos fugiram do local levando o PM e também uma viatura. Eles seguiram sentido Paraguai. O policial e a viatura foram abandonados ainda em território brasileiro. Os assaltantes fugiram para o lado paraguaio da fronteira. O montante roubado não foi revelado. O Corpo de Bombeiros de Campo Grande levou 3 horas para conter o incêndio que consumiu totalmente uma loja da rede Paulistão, especializada em brinquedos. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido, já que o fogo começou antes mesmo da chegada dos funcionários. Muita fumaça e labaredas de fogo que quase atingiram comércios e casas ao lado da loja. Janelas estourando por causa do forte calor e fogo. Trânsito interditado, terminal vazio. Espanto com o incêndio que tomou conta da loja Paulistão, especializada em brinquedos e utilidades domésticas, que fica localizada na Avenida Costa e Silva. O incêndio, que começou por volta das 7 horas da manhã, logo tomou conta de todo o prédio. De acordo com vizinhos que chegaram cedo para trabalhar, as suspeitas são de que o fogo tenha começado em um ar-condicionado que fica nos fundos da loja. Seu Gilberto Cardoso, proprietário da loja, ficou sem ação ao ver seu comércio ser destruído pelas chamas. Você tem que ter fé em Deus e vamos trabalhar de novo. Vai fazer o quê, viu? Como é que o senhor soube da notícia? Não, telefone. O genro que ligou. Qual foi a reação do senhor? Não, a reação foi vir o mais rápido possível para ver, porque de repente é uma coisa pequena, você mesmo salva, porque dependendo do nosso bombeiro aí, você vai deixar pegar fogo em tudo, você sabe disso. É prédio, não tem 6, 7 anos que nós fizemos, é tudo que você pensa que nós precisa, o que precisa numa obra, nós temos tudo aí, viu? Mais de 70 mil litros de água foram utilizados para conter o fogo. 60 militares trabalharam no local e só depois do laudo técnico é que poderá saber como realmente em que ponto o fogo começou. Segundo o sargento do Corpo de Bombeiros, o que dificultou o combate ao fogo foram os materiais inflamáveis dentro da loja. Bom, de acordo com informações dos funcionários que chegaram pelo local, começou pela parte do fundo, era um pequeno foco, e aí eles tentaram conter esse pequeno foco, e aí foi se alastrando, não conseguiram e chegou às proporções que está agora, né? As dificuldades são muito material que tem ali na loja para adentrar. O bombeiro para lá tem que ir retirando o material e ir entrando. Então essa que é um comércio, né? Então esses são os materiais. E quando começa a dilatar, começa a cair tudo ali. A família estava revoltada com toda a situação e alegavam que o Corpo de Bombeiros demorou para chegar ao local. Estão vendo que a loja pegou fogo, o bombeiro chegou atrasado, chegou sem água. Tá? Incompetência do governo do estado, competência da prefeitura, tá? Eles vieram parar o carro sem água aqui, fizeram todo aquele circo para nada. A loja, segunda loja nossa, a gente perdeu por corpo de bombeiro. Começou a pegar fogo no segundo andar, não tinha estrada Magiros. Subiu uma escada, não sei se vocês conseguem ver, aquela foi a primeira escada que foi chegar. Depois de quase 1h30 de fogo. 40 minutos depois chegou a escada Magiros. E agora, o que vocês pretendem fazer? Vamos trabalhar, vamos reconstruir. Aqui é só família, aqui a equipe é toda família. Não existe ninguém para nada melhor que a família para trabalhar junto. Ivana ressalta que a perda é mais emocional do que material. Não sabe dizer. É mais emocional mesmo. Mas perda, coração, pessoal, isso aí é... E o sargento do Corpo de Bombeiros ressalta que todos os procedimentos foram tomados para conter o fogo. Tem um procedimento padrão dos Corpos de Bombeiros e inclusive veio o oficial de área que está responsável pela guarnição. Então nós temos nosso procedimento para proteger a nossa própria vida, né? Então nós temos que cometer aqueles procedimentos padrão. O incêndio alterou a rotina de toda a região. A concessionária de energia elétrica desligou a luz para não provocar acidentes. O trânsito na região foi interditado e o terminal Morenão foi esvaziado, causando transtornos, deixando muitas pessoas sem terem como ir trabalhar.
Você veio para poder trabalhar e acabou não chegando ao serviço. Eu vim de casa para vir para o serviço, né? E acabei ficando presa aqui, né? Porque não tem condição. E você ficou com medo desse incêndio? No momento eu senti um pouco de medo, sim, né? Porque os policiais veio até aqui, mandou todo mundo sair daqui para ir para lá, né? Para que o fogo não atingisse, né? Já estava começando de baixo para cima, né? Tava pegando a parte de baixo. Aí depois, com as 9 horas, que o fogo subiu para cima. E a senhora não ficou com medo? A senhora estava no terminal? Eu estava no terminal, tinha chegado no terminal. Fiquei, né? Por causa que, né, do fogo vir, né? Aí já o fogo já estava passando para cá já, né? Subindo já. Aí eu veio os policiais para tirar o pessoal do terminal, que era perigoso, né? A rede elétrica, né? Pegar fogo e vir subindo. Aí nós temos que sair. A senhora estava indo trabalhar? Estava indo a serviço, E acabou que essa confusão toda atrapalhou a senhora? Mas ainda vou trabalhar ainda. Oscar Niemeyer, o maior representante da arquitetura brasileira que faleceu na noite de ontem no Rio de Janeiro, deixou uma parte do seu legado aqui em Campo Grande, a Escola Estadual Maria Constância de Barros Machado. Mas o curioso é que ela foi construída a partir de um projeto que inicialmente havia sido destinado à construção de um colégio em Corumbá. Após descobrir a cópia, o arquiteto, com a humildade que sempre foi sua marca, reconheceu o projeto e o caso acabou se tornando inédito no Brasil, já que Niemeyer nunca desenhou 2 projetos idênticos. Na frente da escola, uma faixa preta e um cartaz simbolizam luto, a morte do arquiteto. Muito bacana porque não é só o patrimônio público, já é uma coisa mais cultural, entendeu? A gente entra aqui e já fica sabendo sobre a história, quem foi que fez e o formato da escola. Não é, sabe, você nunca vai ver uma coisa assim, entendeu? Essa escola, ela é quase um patrimônio cultural, entendeu? Daí, tipo, o cara fez obras no mundo inteiro. O cara desenhou. Tipo, tem um desenho dele no estado, um desenho que é a Maria Constância, é muito bom. Construída em meados dos anos 50, a Escola Estadual Maria Constância Barros Machado foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Carioca, nasceu no bairro de Laranjeiras e, no início da década de 30, entrou para a Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Logo que se formou, foi estagiar com um importante arquiteto suíço. A partir daí, sua trajetória de sucesso começou a ser traçada. Convidado pelo então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, Niemeyer se tornou responsável pelo planejamento arquitetônico de Brasília, capital do Brasil. Reconhecido internacionalmente, o arquiteto conta com mais de 600 projetos em todo o mundo. No Brasil, o edifício Copan e o Memorial da América Latina, ambos em São Paulo, são algumas de suas principais obras. Niemeyer ficou marcado pelo uso do concreto armado em suas construções, imprimindo um estilo inconfundível. Mato Grosso do Sul registra um fato inédito na carreira do arquiteto. Conta com 2 escolas idênticas, uma em Corumbá e outra em Campo Grande. Construídas a partir de um projeto assinado por ele, a Escola Estadual Maria Constância Barros Machado, localizada na capital, é uma cópia do projeto original do Colégio Maria Leite de Barros. O croquis e a planta do projeto estão guardados até hoje. A escola tem um formato bem peculiar. A fachada em formato de um livro, corredor em formato de régua, caixa d'água em formato de giz e o mastro da escola tem o desenho de um lápis. Este ano, o governo do estado entregou a reforma do espaço que foi totalmente adaptado para a realidade atual dos alunos. O escritório de Oscar Niemeyer foi o responsável pelas adaptações. À noite, a escola ganhou uma iluminação que destaca sua bela arquitetura. Para o diretor, trabalhar em uma escola como essa é mais que motivo de orgulho. Uma responsabilidade muito grande na minha, enquanto gestor, primeiro, cuidar de um patrimônio público, né, um patrimônio que nós podemos até dizer que é da humanidade, e mais que isso, manter não só na questão da arquitetura, mas também na questão pedagógica, na questão educacional, o bom nome que a escola tem ao longo de todos esses anos. Para o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul,
Niemeyer não deixou apenas legados, mas um exemplo forte a ser seguido. Quer dizer, um exemplo de pessoa, um exemplo de vida, e que nós tenhamos aí vários Oscar Niemeyers que venham aí com essa formação. E logo após essa reforma ocorrida no início deste ano, o Colégio Maria Constância de Barros Machado foi tombado como Patrimônio Histórico Estadual. No próximo bloco você confere os fatos internacionais. Nós já voltamos. E agora as notícias nacionais. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara Federal realizou audiência pública para discutir o projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento e regulamenta a aquisição e a circulação de armas de fogo e munições no país. A proposta em discussão na Câmara facilita a posse e o porte de armas para pessoas maiores de 21 anos. O texto revoga o Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003, e que restringiu a circulação de armas no país. O autor do projeto e este representante do movimento Viva Brasil defenderam a proposta. O movimento Viva Brasil apoia 100% o PL 3722, que garante, que devolve ao cidadão o seu direito de defesa. Queremos sim dar a possibilidade do cidadão de bem também poder se defender, porque hoje só quem pode usar a arma é o marginal, é o bandido, o cidadão de bem não tem nem o direito de se defender. Almir Laureano, do Conselho Nacional de Segurança Pública, criticou qualquer mudança no Estatuto do Desarmamento. O cidadão tem direito de ter a posse de sua arma, a lei garante isso, o Estatuto isso, mas nós não acreditamos na posse e na porte de arma indiscriminadamente. Uma juventude que não tem educação, que não porta nenhum lápis para a sua educação, possa ter acesso fácil às armas. A presidente Dilma Rousseff garante que vai manter a redução proposta nas tarifas de energia elétrica, mesmo com a recusa de algumas empresas em aderir ao plano do governo. No Congresso, o relatório da medida provisória sobre o assunto deve ser apresentado na semana que vem. As companhias geradoras de energia de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais decidiram. Não vão renovar as concessões que vencem até 2017. Controladas pelos estados, dizem que as tarifas propostas pelo governo federal, que reduziriam em cerca de 20% as contas das indústrias e 16% das residências, inviabilizam a atividade. Reclamam também de quebra de contratos anteriores. A presidente Dilma reagiu. Em discurso a empresários, disse que vai garantir a redução nas contas de luz da maneira como previu na medida provisória, mas não informou que medidas tomará para isso. A medida provisória está em discussão no Congresso e vence em fevereiro. O presidente da comissão mista que analisa a proposta diz que o relatório deve ser entregue na próxima terça-feira. Para parlamentares do PT, a decisão das empresas foi política. E está muito claro que tem um componente político pelos próprios estados, que é o estado de São Paulo, Minas Gerais e o Paraná, né, que não estão aderindo, e são os estados, principalmente São Paulo, é um estado que faz oposição ao nosso governo, nós sabemos disso. O senador Aécio Neves discorda. A decisão foi técnica, o PSDB tem autoridade para falar em isenção de tributo nas contas de luz e, infelizmente, faltou sensibilidade ao PT, à senhora Presidente da República, inclusive no período em que ela dirigiu o Ministério das Minas e Energia, de propor qualquer matéria ou qualquer iniciativa que viesse no sentido de desonerar a conta de luz. As indústrias de São Paulo dizem que vão cobrar a redução de 20%. A nossa proposta de solução é que a presidente Dilma, que o governo federal reduza o PIS, COFINS ou taxa da ANEEL, enfim, faça uma redução de taxas, contribuições um pouco maior,
né, que compense esses 3% e que possa ser respeitado o desconto de 20% em todas as contas a partir de janeiro. Impostos e concentração da produção foram alguns dos motivos apontados para o alto preço dos veículos fabricados no Brasil. O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara. O Brasil é o 4º mercado consumidor de veículos e o 7º maior fabricante mundial. Apesar disso, aqui os automóveis estão entre os mais caros do mundo. Por exemplo, um carro que no Brasil sai por R$60 mil vale 15 mil a menos na Argentina e quase a metade do preço nos Estados Unidos. Mas o que explica essa diferença tão grande? Um dos motivos seria a concentração da produção. As 4 principais montadoras, por exemplo, na Europa, hoje elas são responsáveis por 54% da produção, em contraste com os 80% que nós temos aqui. Outro motivo seria a alta margem de lucro das montadoras. Enquanto no Brasil elas ficam com 10% do valor do veículo, esse percentual é de 5% na Europa e 3% nos Estados Unidos, segundo o Sindicato de Componentes para Veículos. Nem a importação de peças de países asiáticos, mais baratas que as produzidas no Brasil, tem feito o preço cair. Pior, a medida provocou a demissão de 14 mil trabalhadores do setor de componentes. Não há justificativa plausível do ponto de vista da lógica e da própria economia de não haver um repasse de aproveitamento disso. O jornalista Joel Silveira, que cobre o setor automotivo há 30 anos, disse que os altos preços não são culpa apenas da alta carga tributária brasileira. O grande vilão sempre foi a carga tributária e se coloca como os grandes responsáveis pelo aumento de preço, a infraestrutura e transportes do Brasil, a qual realmente eu concordo, tudo é custo. A representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior apresentou o programa do governo para melhorar a qualidade do carro produzido no Brasil. O Inovar Alto entra em vigor em janeiro de 2013. A perspectiva é realmente de aumento de capacidade instalada, de aumento de números de marcas de fabricantes instalados no país e concorrendo nesse grande mercado que aqui nós temos. Vão ter mercado, mas nós queremos que sejam feitos investimentos para realmente o consumidor brasileiro ter veículos mais econômicos e com mais tecnologia. O plenário aprovou o projeto da Câmara que cria o Vale Cultura para trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Para virar lei, o texto tem que ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff. De acordo com o IBGE, 93% dos brasileiros nunca foram a uma exposição de arte, 78% nunca assistiram a um espetáculo de dança e apenas 14% vão regularmente ao cinema. Nas ruas, é fácil verificar o tamanho da exclusão cultural. De teatro, acho que eu nunca fui. No momento, eu não tenho ido. Não costumo ir ao cinema e não ao teatro, de jeito nenhum. Uma das principais queixas é o preço das atrações culturais. Meus meninos mesmo vão, né? Apesar deles terem a carteira de estudante, eu ainda acho um preço caro ainda. Preço popular não está popular. É caro. Para incentivar o acesso da população a atividades culturais e artísticas, o benefício no valor de R$ 50 será fornecido pelas empresas a trabalhadores que recebam até 5 salários mínimos. Mas os empresários só poderão descontar até 10% do valor do vale do contra-cheque dos funcionários. Quem ganha acima de 5 salários mínimos poderá ter descontos que variam de 20% a 90% do valor do benefício, dependendo da remuneração. Nós estamos falando da primeira política pública governamental interessada efetivamente no consumo de cultura. Para estimular a distribuição do Vale Cultura, a proposta estabelece que os recursos usados pela empresa com a concessão do benefício sejam deduzidos do imposto de renda até 2017. A dedução fica limitada a 1% do imposto de renda devido. Seria muito bom, porque a maioria dos trabalhadores não tem acesso à cultura. Não tem dinheiro, o orçamento é muito fechado. Aumentar o conhecimento, né, ia ter um leque de opções para a gente poder até passar pelas dificuldades do dia a dia, né? Extremamente positivo, porque se você não levar a cultura às pessoas de uma forma indireta, eu acho que ninguém vai ter acesso. O Vale Cultura não poderá ser trocado por dinheiro. O benefício deverá ser usado para pagar o acesso a cinema, teatro, espetáculos musicais, visitas a museus e atividades literárias, além da compra de livros, CDs e DVDs. Isso vai beneficiar pessoas, cidadãos,
brasileiros. Esse é o dinheiro público e, na minha visão, é o dinheiro público bem empregado, em benefício do país. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado, Roberto Botarelli, que detalhou a campanha que a categoria lançou para que os royalties do pré-sal sejam aplicados na educação. Nós já voltamos. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Dificuldades para se comunicar? Não ouve bem os sons? Agora chegou a oportunidade. Ganhe qualidade de vida com as promoções do Centro Auditivo Grambel. São aparelhos auditivos com parcelas a partir de 10 de 190. Temos telefones amplificados, aparelhos com frequência modulada para ouvir melhor a TV. Completa linha de modernos aparelhos digitais importados e assistência técnica para várias marcas. Fazemos teste domiciliar sem compromisso. Centro Auditivo Grambel. E agora as informações do tempo. A sexta-feira será de sol com períodos nublados em Mato Grosso do Sul. Aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Confira agora a previsão do tempo para 5 capitais do país para esta sexta-feira. Agora à tarde, a repórter Renata Santos conversou com o presidente da Federação da Educação dos Trabalhadores, ou melhor, da Federação dos Trabalhadores em Educação aqui de Mato Grosso do Sul, a FETEMES, Roberto Botarelli, que falou sobre uma campanha salarial que a categoria está reivindicando aqui em Mato Grosso do Sul. Confira a entrevista. Como está sendo articulado isso? Qual é a proposta da federação junto ao governo e de que forma a federação está sendo ouvida? Olha, a nossa bandeira de luta é alcançar o piso nacional por uma jornada de 20 horas. O piso nacional hoje é de R$ 1.451, é um valor muito aquém do que o professor deveria estar ganhando na escola. E esse valor é pago aqui em Mato Grosso do Sul no valor de R$ 1.489, acima do piso nacional, né, por 40 horas. O que nós estamos reivindicando? É que a gente adote a partir do ano que vem uma política que gradativamente, no decorrer dos anos, nós estaremos recebendo o piso nacional por 20 horas. Certo. E como está sendo articulada essa conversa junto com o governador? Ele está sendo sensível às causas da federação ou, de certa forma, está sendo um pouco rígido e imparcial? Olha, nós já tivemos 2 conversas com a assessoria do governo na Casa Civil, onde nós ponderamos as nossas reivindicações e a palavra final passa pelo governo. O que nós temos que dizer é que de outubro para cá, quando foi assinado o pacto, todos os compromissos assumidos com a categoria foram cumpridos e está pendente justamente a política salarial que nós estamos apostando agora nesse momento, que a gente vai fechar uma boa negociação, onde se estenda para 2013, 2014 e 2015, né, onde vai dar tranquilidade para o profissional de educação continuar trabalhando na escola e o governo vai ter tranquilidade porque acaba não correndo e tendo pressão de mobilização, de greve, né, porque nós já fizemos duas políticas salariais, uma inclusive para o atual governo, no primeiro mandato, em que o governo ganhou e os trabalhadores de educação também ganharam consideravelmente e avançamos bastante na questão salarial. Bom, então que essa reunião realmente traga boas propostas a serem definidas. A última pergunta para finalizar este assunto, após essa conversa de hoje, quais são os próximos passos? De que forma isso será apresentado para os professores?
Nós já estamos com o Conselho de Presidente marcado para amanhã, pela manhã, né, aqui em Campo Grande, onde todos os presidentes de sindicatos dos 72 municípios estarão presentes. Nós estaremos repassando a proposta que for apresentada hoje pelo governo. Na segunda-feira, cada município vai fazer sua Assembleia Geral com os professores e funcionários administrativos filiados para debater a proposta. E na terça-feira, no período da tarde, nós estaremos numa Assembleia Geral com aproximadamente 300 delegados do estado todo que definirão se acatam ou se rejeitam a proposta que vai ser apresentada. Bom, Roberto, um outro assunto que nós vamos tratar com você é sobre o recurso do Reuters do petróleo, que inclusive a FETEMES está com uma campanha solicitando que todo este recurso seja destinado para a educação. Eu gostaria que você fizesse uma breve explicação sobre o que é este recurso e por que vocês defendem esta forma de destinação deste valor. Olha, o Reuters do petróleo são recursos novos que vão entrar para a União, para os estados e para os municípios, tendo em vista o projeto do pré-sal que está em desenvolvimento no país e que nos próximos anos passa a ser explorado. O que nós estamos reivindicando, tendo em vista a aprovação dos 10% do PIB nacional na Câmara Federal para a educação, aumentando 10% do investimento. O ano passado se investiu 5,4%, então teria que ser o dobro. E existe sempre aquela pergunta, de onde vai sair o recurso para complementar os 10% do PIB. Então, um dinheiro novo que entra e que nós estamos lutando e reivindicando junto ao governo federal para que os Reuters do petróleo sejam 100% aplicados na educação pública desse país, porque nós entendemos que a partir do momento que a educação pública tiver um investimento, como acontece no Uruguai, como acontece na Argentina, nos países desenvolvidos do mundo todo, o país começa a passar por uma transformação. Nós temos um estudo feito, né, que foi publicado na Folha de São Paulo, pelos economistas da Federação das Indústrias de São Paulo, que defende 100% do Reuters para a educação, e que eles apresentam números interessantes, que até 2030 o Brasil teria um crescimento de 23% no seu PIB nacional, só investindo mais na educação. E nós temos defendido e começamos essa campanha para sensibilizar os deputados federais de Mato Grosso do Sul, os senadores de Mato Grosso do Sul, para que não derrube o veto da presidente Dilma, que ela já vetou a lei que tinha sido aprovada na Câmara Federal, que era uma lei que já tinha passado pelo Senado, que destinaria esses mesmos recursos para os municípios e para os estados, né, que vão continuar sendo destinados, mas de uma forma diferente, porque como foi aprovado, os governadores e prefeitos poderiam gastar esse dinheiro da forma que bem entendesse. O que nós estamos reivindicando é que esse recurso seja uma verba vinculada e carimbada e que seja investida na educação pública desse país, porque a educação pública precisa de novos investimentos. Não é mais admissível que uma escola hoje, o professor tem o quadro e o apagador e o giz para dar aula, sendo que hoje nós temos lousas eletrônicas, hoje existem os multimeios didáticos que é necessário, o professor está preparado para utilizar e para isso precisa ser capacitado, porque a escola deixou de ser interessante para as crianças. A criança tem mais tecnologia em casa, nas lan houses, do que dentro da escola. E é necessário que a escola volte a ser interessante para que a criança volte a se interessar de fato e ele adquira maior conhecimento científico, pedagógico e formação também para que possa ser os futuros cidadãos desse país. A gente sabe que realmente a educação é uma área muito importante na vida para formar cidadãos e pessoas com um pensamento importante. É uma área importante para a nossa sociedade. E realmente esta verba ela vem a ser importante para todos. De que forma isso está sendo articulado? Como está sendo discutido isso? E quais são os próximos passos de agora em diante? Olha, nós temos uma reunião em Brasília a partir do dia 12, o Conselho Nacional de Entidades, com a representação dos delegados de base e todas as entidades sindicais ligadas à educação, lá na CNTE, na Confederação
Nacional dos Trabalhadores da Educação. Eu vou estar presente com mais 3 delegados aqui de Mato Grosso do Sul. E um dos pontos que vai estar em pauta vai ser justamente essa questão. Nós defendemos que essa distribuição seja feita da mesma forma que é feita a distribuição do Fundeb, que seja feita de acordo com o número de alunos que a rede municipal do município tenha, que a rede estadual tenha, né? E essa distribuição a gente defende que seja feita também pela Secretaria do Tesouro Nacional, como é feita hoje com a distribuição do Fundeb para todo o Brasil, que é uma experiência que tem dado certo. Então, a gente vai continuar reivindicando, a gente acredita que o veto não vai ser derrubado, até porque o Brasil tem um histórico. Nunca se derrubou um veto de um presidente da República em qualquer lei que tenha sido apresentada e aprovada no Congresso Nacional, e o presidente vete. Então a gente quer acreditar que vai ser mantida essa tradição, porque quem vai ganhar com isso são as crianças brasileiras, são as crianças, filhos dos trabalhadores brasileiros, de homens e mulheres, que têm que ter o direito de, ao final da educação básica, disputar uma vaga na universidade pública em condições de igualdade com os alunos da iniciativa privada. Isso é um sonho, é uma utopia, mas que a gente não pode perder de vista. A gente continua sonhando que um dia o aluno da escola pública, quando sair o resultado do Enem ou do IDEB, as escolas públicas estarão dividindo os primeiros lugares no ranking, juntamente com as escolas privadas. Tá certo, Roberto. Muito obrigada. Renata Santos para o RBV News. O RBV News Edição Tarde fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com a nossa primeira edição. Para você, uma boa noite.